Obrigado, dona Marlene, pelo convite. É com gratidão que nós estamos aqui para podermos conversar um pouco sobre as coisas do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mais especificamente dos itens falados sobre as causas atuais e anteriores das aflições. Nós fomos criados simples e ignorantes pelo Senhor de todas as coisas, para que nós pudéssemos evoluir, caminhar e chegar a um estado de perfeição relativa e não absoluta, porque perfeição absoluta somente de Deus. Como seres criados simples e ignorantes, como princípios inteligentes, nós caminhamos para chegarmos até o estágio de espíritos inteligentes do universo, ser seres inteligentes do universo. Mas antes disso aí, nós caminhamos os nossos primeiros passos reencarnatórios, ainda lá no reino animal, desenvolvendo algumas aptidões, e nesse período de tempo, nós ainda não estávamos sujeitos a uma das leis criadas por Deus para manter o equilíbrio no nosso processo de evolução, que se chama lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. E Jesus falava bastante sobre essa lei, porque ele dizia a cada um segundo as suas obras. Mas quando nós evoluímos e caminhamos e chegamos ao reino hominal, quando nós então começamos a desenvolver inteligência, antes nós éramos motivados e dirigidos pelos nossos instintos para a sobrevivência, para a reprodução, para a manutenção. Nesse período de tempo, a lei de causa e efeito ainda não nos gerenciava. Quando nós chegamos ao reino hominal, começamos a desenvolver nossas capacidades de inteligência e começamos a ter capacidade de gerenciar os nossos passos. A partir de então, a lei de causa e efeito, ela começa a estar conosco. E a partir do momento que eu começo a usar o meu livre-arbítrio para o meu gerenciamento, essa lei é o fiel da balança junto a mim. E é através dela então, que nas minhas sucessivas reencarnações, no meu planejamento reencarnatório, para estar aqui encarnado para evoluir, porque a encarnação ainda é o melhor instrumento da nossa evolução, nós então somos mensurados por essa lei. E através dela então, e a sua ação, é que é feito o nosso planejamento reencarnatório. E assim então é que nós estamos, todos nós, encarnados aonde precisamos, com a família que necessitamos, na condição financeira que necessitamos, enfim, estamos aonde precisamos estar, com quem nós precisamos estar. O planeta Terra está vivenciando ainda estágios de provas e expiações. Tem se falado muito na famosa transição planetária. Divaldo, inclusive, nesse fim de semana passado, do dia 8 ao dia 9, falou bastante sobre isso, dizendo que ainda vai se acirrar um pouco mais essas situações. E diz lá no livro dos Espíritos que o que ainda predomina no coração do ser humano nessa fase de transição, onde estamos em expiação e prova, ainda é o sentimento do mal. Que quando nós chegarmos no planeta de regeneração, o que vai predominar em nossos corações será o sentimento do bem. Daí então, é que nós precisamos parar e meditar sobre nós mesmos hoje. Alguém que está aqui nesse salão hoje sofre? Só tem duas mãozinhas que levantaram aqui, sofre? É interessante nós tocarmos nisso, porque no Evangelho diz o seguinte: a dor é inevitável porque ela faz parte da evolução. Sofrer é opção. Sofrer é escolha. Sofrer é opção. Então, dentro desse processo, quando nós vivenciamos as nossas necessidades reencarnatórias, e os Espíritos dizem para nós assim: o passado se faz no presente, o presente vai se fazer no futuro. Então, quando nós vamos estudar o 5º capítulo do Evangelho, e vamos ver especificamente as causas atuais das nossas aflições, deixa-nos dar bem claro os Espíritos que tudo o que acontece conosco tem princípio, meio e fim em nós. Que nós somos arquitetos e os construtores de nós mesmos. Que as nossas vivências, as nossas experienciações
são frutos do uso do nosso livre-arbítrio. Portanto, se nós hoje vivenciamos alguns estados de vicissitudes, aonde a dor muitas vezes bate na nossa porta, nós não podemos culpar ninguém por isso, nós não podemos transferir culpas, porque está bem claro, segundo nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos, que nós somos responsáveis pelas nossas atribulações e pela nossa felicidade. Dentro desse processo, infelizmente ainda, como fala o Evangelho, enquanto o egoísmo, essa chaga da humanidade, persistir no coração dos homens, haverá trevas e ranger de dentes. Então nós precisamos parar e meditar para credibilizar a nós próprios tudo o que acontece conosco. Nesse capítulo deixa muito claro que, infelizmente, pelas nossas atitudes de invigilância e pela manifestação ainda do nosso egoísmo, é que nós construímos as situações ideais para vivenciarmos ainda situações de dores, situações de atribulações. E só transformamos a dor em sofrimento quando nós optamos por isso. Emmanuel tem uma frase bem interessante. Ele arquitetou essa frase pelas experiências dele, principalmente quando ele foi Públio Lentulus, senador do Império Romano. Ele colocou assim: segundos de vigilância, séculos de resgate. E quando foi que ele arquitetou essa frase? Ele vivia em Roma como senador do Império Romano. Ele tinha uma filha caçula que ele amava com toda a força de alma, e a pequenina desenvolveu lepra, hoje conhecida como Hanseníase. E um senador amigo dele disse, aconselhou ele: porque se você não leva ela para a Palestina, para Jerusalém, os ares lá são ótimos, tem se efetivado bastante curas. Ele meditou e aí acabou aceitando a sugestão, foi para Jerusalém, foi para a Palestina, que naquela época era dominada por Roma. Roma naquele período praticamente dominava o mundo inteiro. A águia romana estava espalhada praticamente por toda a face da terra. Lá chegando em contato com Pôncio Pilatos, ele veio a saber então que os melhores ares seria de Cafarnaum. Cafarnaum, uma pequena cidade às margens do lago de Genetzaré, perto da cidade de onde vivia Jesus com sua mãe. E ali então comprou uma bela vila em Cafarnaum, levou a sua filha para lá. E aí, ele já em Jerusalém, ele tinha começado a escutar falar muito de um tal Nazareno chamado de Jesus. E naquele período de tempo, para os romanos, esses indivíduos no meio do povo judeu tinha muito feiticeiro, tinha muita crendice. E para ele, Públio Lentulus era mais simplesmente um feiticeiro judeu. Só que os auxiliares do lar, que eles foram contratados no meio do povo judeu, a maioria estavam como seguidores do Nazareno, estavam como seguidores do Cristo. E aí a sua esposa, eu confundo o nome da esposa, não sei se era Lívia, a esposa, né? E ela começou a escutar muito falar do Nazareno, e uma das suas assistentes, digamos assim, era seguidora de Jesus, falava muito em Jesus, e a pequenina escutava-se falar muito em Jesus. E durante um período, realmente, os ares de Cafarnaum foi fazendo a pequena ficar cada vez melhor. Mas um dia ele estava despachando em seu escritório, chega um serviçal chamando urgente, porque a pequena tinha acordado em estado extremamente doloroso. Quando ele chega lá, ele vê as pústulas no corpo da pequena sangrando, e todo aquele amor e carinho que ele tinha por ela, ele sentia que ela estava às portas da morte. Ele chega perto dela, do leito, ajoelha-se junto à pequena e fala assim: filha, pede para mim o que tu quiseres que eu te trarei. Na arrogância do senador romano, ele diz aquilo:
A pequena olha para ele com os olhos de dor e fala: Pai, traga para mim Jesus de Nazaré. E leva um choque, porque para ele Jesus de Nazaré era mais um feiticeiro nazareno. E ele sai da casa andando, pensando, questionando a si próprio: aonde irei encontrar esse Jesus de Nazaré? Aonde irei encontrar esse feiticeiro nazareno? E ele, sem perceber, foi caminhando em direção a um pequeno outeiro, um pequeno monte, né? E ele viu assim uma pedra que parecia um banco cheio de relva. Ele sentou ali meditativo, pensando como encontrar Jesus de Nazaré. E ele ouve passos. Ele ouve passos. Ele ergue o rosto, olha, vê um homem espadudo, com um manto branco, com uma túnica branca, cabelo à nazarena, barbas, um manto azul jogado sobre os ombros, uma face suave e tranquila, que caminha em direção a ele. Sem perceber, ao léu, ou será que ele foi levado pelos espíritos amigos dele, aquele pequeno outeiro onde todas as tardes, ao entardecer, posteriormente chamada da hora dos ângelos, Jesus ia meditar, Jesus ia conversar com Deus, ia conversar com o Pai. E conforme Jesus vem aproximando-se, Públio Lentulus, sem entender, cai de joelho e começa a chorar, começa a chorar copiosamente. Públio Lentulus aproxima-se dele, Jesus aproxima-se dele, com a voz suave, meiga, mas firme, disse: eu te conheço de ontem, Públio Lentulus, senador de Roma. Este é o teu instante de renovação e de regeneração, ou é o teu instante de séculos de resgate? Vá para a tua casa, porque a tua filha está curada, não por ti, mas por ela. Chorando ainda copiosamente, ele levanta, vai se afastando da presença de Jesus, ainda chorando, mas conforme ele vai se afastando da influência vibratória do Cristo, desculpem, o homem velho, que Paulo de Tarso falou posteriormente, né? O homem velho ainda, fincado no orgulho, fincado na prepotência, pois afinal era Roma que mandava no mundo, ele começou a questionar a si próprio: como eu pude ajoelhar-me, chorar frente a esse feiticeiro nazareno? Então o homem velho, o indivíduo arrogante, manifestou-se, mesmo estando frente a Jesus, ouvindo Jesus, sentindo a influência de Jesus, ainda a prepotência e a arrogância falou mais alto. E quando ele chega ao seu lar, a sua filha está curada. Mas mesmo assim, o homem velho perdurou. Eu sugiro, quem já leu o livro há 2000 anos? Poucos leram. Sugerimos então a ler o livro, para vocês entenderem o resto do que aconteceu, e depois ler 50 anos depois. E então, posteriormente, ele já, como Emmanuel, cunhou essa frase: segundos de vigilância, séculos de resgate. Porque ele esteve na presença de Jesus. Infelizmente, quando saiu da influência vibratória de Jesus, ele permitiu que o homem velho predominasse e permanecesse ainda durante muito tempo na sua vivência. E na vigilância dele, ele construiu isso. E aí nós temos que parar para poder meditar sobre nós, sobre os nossos momentos de existência, sobre a nossa vivência hoje, para também pensarmos o quanto é das nossas invigilâncias, no uso do nosso livre-arbítrio, que nós construímos na nossa vida. Porque posteriormente também ele cunhou uma outra frase: dor, sublime companheira, que me reconduz ao caminho reto, quando dele me afasto. Dor, sublime companheira, que me reconduz ao caminho reto, quando dele me afasto.
E é quando nós, nas atitudes de vigilância nossa, em nós, utilizando o nosso livre-arbítrio de uma forma equivocada, que nós também nos candidatamos a dores acerbas em nós, a angústias em nós, pelas nossas invigilâncias. Está lá no capítulo 5, que fala quantas vezes que nós, na nossa negligência na relação com os nossos filhos, que não os educamos como deveria ser educado, porque no livro dos Espíritos fala que nós como Pai viemos como reeducadores de alma, que nós como Pai viemos para reeducar essas almas que Deus colocou sob a nossa responsabilidade, e que a ausência nossa, junto aos nossos filhos, nas suas reeducações, e a partir daí na frente eles tomam atitudes equivocadas, nós somos também responsáveis pelos seus erros, pelos seus equívocos. Então nós precisamos meditar muito. Temos visto notícias extremamente difíceis, complexas, complicadas. Nesses dias de transição temos visto quadros bastante dolorosos, mas nós temos que pensar sobre esses casos. Um dos casos que eu me recordo bem é do jovem andando de bicicleta na Avenida Paulista, e aí vem um carro em velocidade, atropela ele, arranca o braço desse jovem, o braço fica ali no para-brisa, lá na frente, joga fora o braço e vai embora. Aí nós perguntamos assim: como começou o dia dessas duas pessoas? Será que elas começou o dia buscando o Evangelho de Jesus, e após buscar o Evangelho de Jesus, ergueu seu coração em prece, buscou Deus Pai, Criador de todas as coisas, para falar de si e do seu dia? Ou elas simplesmente permitiram que o dia gerenciasse o seu dia? Aonde foi que existiu vigilância? Aonde foi que existiu a invigilância que levou aquele momento? Porque aquele jovem que estava de bicicleta, posteriormente ele disse, ele estava andando na contramão, e mesmo na faixa da bicicleta, e a sua bicicleta não tinha nenhum sinalizador, dizendo que também ele estava errado. Então nós verificamos que a invigilância nele levou ele a vivenciar aquilo que lhe era necessário, porque o Cristo dizia: ninguém irá vivenciar aquilo que não lhe é necessário. Ele então vivenciou aquele instante, foi a sua expiação, a vivência do acidente, ter o seu braço amputado, foi a sua expiação. Mas aonde ele construiu esse momento? Foi nesta encarnação? Ou será que ele trouxe da reencarnação passada o motivo da aflição do dia de hoje? Então, como os Espíritos falam, o nosso passado vem para o nosso presente, o nosso presente vai para o nosso futuro. Ele poderia ter mudado essa história? Ele poderia ter mudado esse momento dessa vivência? Sim, poderia. Narra-nos Humberto de Campos uma história para elucidar esse fato. Tinha um senhor que trabalhava numa marcenaria, e lá, trabalhando com a serra, em determinado momento ele perde um dedo. Vai para o hospital, quando volta para a marcenaria, os funcionários o rodeiam e falam: puxa, fulano, você é uma pessoa super legal, tão legal com todo mundo, foi perder o seu dedo. Tem gente aí que se perdesse a cabeça, a gente estava até agradecendo. E aquilo ficou na cabeça dele, ficou martelando o dia dele, né? E naquela semana tinha um dia que ele ia à casa espírita, porque ele era espírita. Foi lá para a casa espírita, num trabalho como esse, né, houve a palestra, tudo. No final, um dos mentores da casa se comunicou, deu uma mensagem geral para todos e dirigiu-se especificamente a ele assim: o irmão que está com a ideia da cabeça, pensando que foi injusto perder o seu dedo, saiba que Deus Pai permitiu que ele perdesse só o dedo por todas as mudanças que ele implementou nessa sua vida, por tanto que ele melhorou, porque era para ele perder o braço, porque na sua reencarnação passada, como feitor de escravo, você passava os braços dele na moenda do engenho, mas a justiça divina viu que você melhorou tanto,
que perdeu simplesmente um dedo. Aquele jovem poderia simplesmente ter sido atropelado e nem ter perdido o seu membro, mas infelizmente ele não implementou nele as mudanças necessárias para que isso aconteceu. E o outro jovem que estava dirigindo o carro, alcoolizado, fazendo curvas pela Avenida Paulista, podemos dizer, numa total invigilância. Que tipo de companhia que ele tinha? Porque vinha da balada? Ele vinha da balada. O que ele tinha ingerido? Então estava num estado extremo de vigilância. E ali naquele momento, e aí nós vamos recordar uma frase de André Luiz: para corrigir o mal existe o mal, não se torne você um instrumento do mal. Naquele momento, ele, na sua vigilância, permitiu ser um instrumento, entre aspas, do mal, que no atropelamento levou o outro a resgatar a si próprio. O que perdeu o braço estava se resgatando a si próprio, estava vivenciando a sua expiação, está vivenciando a sua prova. Agora a prova é vivenciar a vida sem um membro, está recebendo de presente um membro artificial. Mas aquele lá que serviu de instrumento do seu resgate, ele se candidatou agora ao exercício da lei de causa e efeito na vida dele, que com certeza ou nessa encarnação ou na próxima encarnação irá levá-lo às suas expiações e às suas provas. Então nós verificamos que infelizmente nós ainda não somos seres suficientemente vigilantes. Afinal, Jesus recomendava-nos com insistência: vigiai e orai para resistir às tentações. Mas quais tentações? As tentações que ainda estão aqui em nós, porque se nós não tivermos em nós a tentação, o que está de fora não irá nos tentar. E ele disse: orai para resistir às tentações. E aí nós perguntamos: a prece faz parte do nosso dia? A prece é a nossa companheira? O Evangelho é o nosso companheiro? Porque através do Evangelho é que nós vamos desenvolvendo em nós os antídotos necessários. E através do conhecimento do Evangelho e da sua prática de todos os dias, é que nós vamos nos tornando mais vigilantes e, portanto, mais atentos nos atos, nas atitudes, nos comportamentos. É através do uso do Evangelho na relação direta de família, porque ali nós estamos diretamente ligados com quem nós temos mais necessidade de estar. Ali dentro do lar é que está as nossas principais expiações e provas. E é ali que nós precisamos vivenciar o Evangelho em plenitude. Portanto, então, é no exercício do uso do Evangelho é que nós vamos conseguindo tornar-nos mais vigilantes. Mas mesmo dentro desse processo de vigilância que nós determinamos, não podemos esquecer do nosso passado. Precisamos lembrar das outras vivências. E se nessa vida como aquele senhor que só perdeu o dedo, ele estava sendo um homem justo, estava sendo um homem de bem, e mesmo assim perdeu só o dedo pela misericórdia divina. E se nessa reencarnação eu vivo uma vida ilibada, eu vivo uma vida focada no bem, busco ser uma pessoa de bem no seio dessa sociedade, busco ser um homem justo, um pai, um esposo, um familiar que busca dar o seu melhor, e mesmo assim a dor vem até a mim, eu preciso meditar. Se não estar a causa nessa atual reencarnação, significa que ela vem do meu passado para o meu presente, assim como o meu presente vai para o meu futuro. E então nós precisamos reforçar-nos nas coisas do Evangelho, para que através da ação da resignação em nós, porque nesse capítulo também, capítulo 5, fala sobre o bem sofrer e o mal sofrer. Quando nós vivenciamos bem as nossas necessidades, as nossas dores, que sejam físicas, morais, que sejam elas, nós as vivenciamos com resignação, mas com força, buscando a cura para as nossas necessidades e lidando com ela
com a dor, bendita companheira que me recaminha o caminho reto, quando dele me afasto, eu estou vivenciando bem esta dor, e ela não se transforma em sofrimento. Agora, quando ela vem até a mim, e eu fico perguntando, por quê? Por quê? Gerando estados íntimos de não aceitação, e até mesmo de revolta, eu estou mal vivenciando a dor, e então ela se transforma em sofrimento. E assim nós percebemos que a nossa vida é feita de escolhas. A nossa vida é feita de escolhas, mas nós temos que meditar e pensar que todas as escolhas que nós fazemos sempre vai gerar consequências positivas ou negativas, né? Então nós, nesse estágio atual de evolução que estamos, nada da nossa vida nós podemos credibilizar a outras pessoas. A capacidade de ser feliz está em nós. A capacidade de ser infeliz também está em nós. Mas será que a verdadeira felicidade está aqui na terra? Ou será que aqui na terra nós vamos viver momentos felizes? Ora, uma vez que nós somos seres espirituais, que a verdadeira pátria nossa é a pátria espiritual, podemos dizer então que a verdadeira felicidade não está aqui no mundo da matéria, mas que está sim no mundo espiritual. Mas em que momento é que nós vamos estar podendo usufruir? E aí, de vez em quando eu me acordo, eu pergunto para mim mesmo assim: se eu desencarnasse hoje, aonde eu iria aportar? Se eu desencarnasse hoje, aonde eu iria estar no mundo espiritual? Estaria sendo acolhido por mão de luzes, sendo levado por uma colônia como o nosso lar, albergado, cuidado? Ou eu estaria em outra região? Um dia eu estava, Dona Marlene, temos um programa na Rádio Boa Nova, né, Dona Marlene? Um dia eu estava lá na Rádio Boa Nova, a gente atendendo as pessoas pelo telefone, uma pessoa jovem liga para mim e diz assim: necessariamente todo aquele que desencarna passa pelo umbral? Eu falei: olha, a grande preocupação não é passar pelo umbral, porque se a passagem é passagem. A grande preocupação é se eu vou ficar no umbral. Aí é que é o problema. E especificamente em que umbral eu vou estar, né? Porque o pessoal fala que tem um umbral leve, um umbral médio e um umbral grosso, né? Será que nós vamos fazer companhia para outro André Luiz, naquela região lá? Então nós precisamos meditar, porque afinal de contas, Jesus também disse para nós: tudo que tu ligas na terra, tu ligas no céu. Tudo que tu desliga da terra, tu também desligas do céu. Então nós precisamos viver os nossos dias, mesmo com as atribulações que eles têm, viver os dias com gratidão. E quando a dor bater a nossa porta, não é perguntar por quê, mas sim questionar: para que esta dor agora, nesse meu momento de vida? Para que ela está chegando até esse momento? E como Emmanuel disse, né? Doce, sublime companheira, que me reconduz ao caminho reto, quando dele me afasto, é eu parar para meditar e pensar em mim. E na meditação ver aonde eu estou utilizando o meu livre-arbítrio de forma equivocada. Porque se ela está ali batendo, possivelmente eu estou utilizando o livre-arbítrio de forma equivocada, e ela está vindo com uma companheira que está dizendo: para, pensa, medite, veja o que você tem feito a si próprio, para que eu esteja na sua companhia. Eu não quero estar com você. Santo Agostinho, que aliás, quando começou a vida dele, era da pá virada. Santo Agostinho também era da pá virada, gostava de uma bagunça, né? Mas um dia a consciência se abriu, alguém visitou ele e falou: e aí, como é que vai ser a coisa? Vai continuar assim? E de repente ele se transformou em Santo Agostinho. E uma das coisas que ele alavancou para ele, todos os dias, quando ele ia para a sua cela,
nos conventos tinha celas, né? Para se recolher do dia, ele pensava no seu dia, meditava sobre o dia para pensar sobre o bem que deixou de fazer no dia, se tinha magoado alguém, se tinha ferido alguém, se tinha sido desatento com alguém, se tinha deixado de ser útil, para que no dia imediato ele pudesse fazer aquilo que ele deixou de fazer de bom e também se reconciliar com quem era necessário. Medida interessante. Fazemos isso? Fazemos esse tipo de exercício? Ou a gente já acorda assim, né? Todos nós aqui temos o hábito de orar de manhã cedo quando levantamos para o dia? Como é que é a nossa prece? É uma prece na horizontal? É uma prece aqui, como é que você fala, oblíqua? Ou ela é na vertical? Né? Como é que é a prece horizontal? Estou levantando ali e tal, estou lá pegando a escova de dente, Pai nosso que está no céu, que roupa que eu vou usar, preciso combinar aqui, santificado seja o seu nome. Essa é a prece horizontal, ela não sai daqui. Ela não sai daqui. Aquela que é assim, meio aqui, ela é mais ou menos. Agora, a prece vertical, aquela prece que você mergulha dentro de você, e aí você se ergue e busca Deus Pai, Criador de todas as coisas. E quando você ora ao Pai, você se ergue com toda a força de alma, o amor do Pai vem até nós, nos fortalece, nos renova, para que nós possamos viver as necessidades do dia, porque cada dia traz as suas necessidades. Mas quantas vezes é que na nossa invigilância, na nossa incúria comportamental, nós não criamos desnecessidades para os nossos dias? Quantas vezes é no fim do nosso dia que nós, infelizmente, pelo mau uso do livre-arbítrio, já não projetamos para dias seguintes aflições, angústias. Então, nós precisamos também buscar inspiração em Santo Agostinho, para que nós possamos, ao encerrar o nosso dia, buscar essa meditação, e também encerrar os nossos dias com a prece, né? Só uma perguntinha, quantos minutinhos mais eu tenho aí? As luzes azuis vão acender? Ótimo, mais 5 minutos. Então nós precisamos meditar sobre isso, porque toda a nossa felicidade e infelicidade reside em nós. A ciência hoje já prova aquilo que Kardec fala lá na Gênese, que todas as nossas enfermidades começam em nós, pela ação dos pensamentos negativos, das emoções negativas, pela permanência da mágoa em nós. E o sentimento mais destruidor que nós temos é a mágoa. Aliás, no livro de André Luiz, que fala sobre mediunidade, olha, falei o nome do livro agora há pouco, desculpa, daqui a pouco eu me lembro, que isso fala sobre a mediunidade, estuda a mediunidade, dos domínios da mediunidade. Ele está numa câmara de passe, de uma casa espírita como essa, observando os tratamentos espirituais, como é que acontece as curas, como é que os passistas trabalham, todos aqueles momentos. Aí entra uma senhora relativamente volumosa, a face expressando muita dor, muita dor, podemos dizer até sofrimento, e conforme ela senta, né, e começa a se dar o passe nela, aí o seu instrutor espiritual chega para ele assim: vamos observá-la. E ele então começa a vê-la. Então ele vê que ela tem insuficiência cardíaca, que por causa da insuficiência cardíaca tem problema no fígado, a bile já se espalhou por todo o corpo. Ele, observando a conjuntiva, vê que ela está numa situação extremamente gravíssima. E aí o seu instrutor pergunta: sabe por que ela ficou assim? Ela está assim? E como ele não sabia, o instrutor disse: no momento de vigilância no lar, ela teve uma explosão de cólera.
de cólera, de ódio. Mas se ela tivesse tido esse momento e depois ela tivesse mudado, tivesse se modificado, seria passado. Mas infelizmente ela, durante anos e anos, cultivava ainda aquele movimento, a mágoa daquele momento nela. E aí ela produziu todas aquelas enfermidades. E André Luiz questionou o seu instrutor, mas com tratamento médico, tratamento espiritual, ela se cura? E o instrutor espiritual disse: nessa encarnação, não mais. E aí subentende que ela vai aportar no mundo dos espíritos como suicídio indireta. E aí projetando para as próximas reencarnações, situações ainda muito mais complexas, difíceis a ser vivenciada. Por isso temos que prestar atenção. Segundos de vigilância, séculos de resgate. Para nós encerrarmos, nós vamos até Eurípides de Bassanufo. Um dia Eurípides se recolheu para descansar, e de repente ele se sente arrebatado do corpo, sendo levado para regiões espirituais superiores que ele nunca tinha estado, cada vez mais sendo levado para regiões superiores. De repente ele se vê num jardim de rara beleza. O perfume das flores ele nunca tinha sentido, a beleza das flores, das cores, ele nunca tinha visto. A paz que ali está, ele nunca tinha vivenciado. Ele vê um vulto sentado, aquele vulto o atrai com a força incrível. Ele sente que ele conhece aquele homem, e conforme ele chega perto, ele vê que é Jesus. Jesus está sentado, a face decaída, tem lágrimas na face do mestre. Ele chega perto do mestre, pergunta: mestre, por que choras? Jesus continua em silêncio com a face decaída. Ele novamente pergunta: mestre, por que choras? E como Jesus não responde, ele fala: tu chora pelos órfãos, tu chora pelos velhos abandonados, tu chora pelos doentes, tu chora por aqueles que têm fome, por aqueles que estão no presídio. E quando ele silencia de enumerar todos aqueles apontamentos, Jesus ergue a face para ele e diz assim: não, Eurípides, eu não choro por esses, porque eles têm o Pai. Eu choro por aqueles que conhecem o meu Evangelho e não o cumprem. Todos os dias, depois que eu li essa experiência do Eurípides, eu acordo e digo para mim mesmo: mestre, que hoje eu não dê motivo para nenhuma lágrima sua, e que Ele nos abençoe hoje, agora e sempre. Muito, muito obrigado.